Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o tema é central no direito constitucional, a teoria geral dos direitos fundamentais. A gente compilou aqui umas anotações, pesquisas sobre o assunto. E a nossa missão é entender a evolução histórica, as tais dimensões, sabe? E também as características-chave desses direitos. E o interessante, né, é que essa ideia de dimensões, que muitos preferem a gerações, mostra que uma não substitui a outra. Elas se somam. Começa com liberdade, aí vem igualdade, depois fraternidade. Ok, vamos desempacotar isso aí. A primeira parada é lá nos séculos XVIII e XIX. É a chamada primeira dimensão. O foco total era na liberdade. Foi uma reação clara ao poder absoluto dos reis, né? Com a burguesia ganhando força, a Revolução Francesa é o grande marco disso. Eram os direitos civis, vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei, aquela igualdade formal, e os políticos, votar, ser votado. Mostrando que só essa liberdade no papel não dava conta de tudo, a Revolução Industrial veio e, bom, escancarou outras formas de desigualdade, a tal questão social. Isso leva a gente para a segunda dimensão, fim do século XIX, meados do XX. Agora o foco é na igualdade, só que uma igualdade mais material, mais concreta. E o fascinante é que essa virada de chave, sabe? O Estado não podia mais só ficar olhando, ele tinha que agir, que fazer acontecer a justiça social. É a fase dos direitos sociais, culturais e econômicos. Direito à saúde, à educação, a um trabalho digno, à previdência. Imagina só o impacto de ter um sistema de saúde para todo mundo, ou aposentadoria. Inimaginável antes. É o status positivos. O Estado passa a intervir para garantir condições mínimas de vida. A Constituição do México, de 1917, a de Weimar, na Alemanha, em 1919, foram pioneiras nisso. E no Brasil, nossa Constituição de 88 é um exemplo fortíssimo disso. Artigo 6º, 7º, toda a parte da ordem social é muito rica nesses direitos. Pois é, e não parou por aí, né? Depois das grandes guerras, lá para metade do século XX, veio uma nova consciência, global eu diria. Aí surge a terceira dimensão, que é guiada pela fraternidade, pela solidariedade, e aqui a coisa fica realmente interessante. Porque não estamos falando só do indivíduo, são direitos que pertencem a grupos ou até à humanidade toda. Pensa no direito ao meio ambiente equilibrado, ou nos direitos do consumidor, direito à paz, ao desenvolvimento. São direitos difusos, coletivos, e até surgiram ferramentas para isso, como a ação civil pública, para proteger esses interesses maiores. Tem autores, como Paulo Bonavides, que já falam até em quarta dimensão, globalização, bioética, e quinta, a paz universal. Mas isso ainda está em debate, né? Sim, é um debate acadêmico ainda vivo. Mas para entender como todos esses direitos funcionam na prática, de todas as dimensões, a gente precisa olhar para as características deles. Uma que é crucial é a relatividade. Nenhum direito fundamental é absoluto, nenhum mesmo. Quando eles batem de frente, tipo liberdade de expressão contra a privacidade, a gente tem que ponderar, tentar harmonizar, sabe? Sem destruir o que cada um tem de essencial. A teoria da Lexi, que o STF usa bastante, dá um caminho para fazer essa ponderação, caso a caso. Buscar um equilíbrio, então. Isso. Outra coisa, eles são históricos. Eles mudam com o tempo, com a sociedade. A proteção de dados pessoais, por exemplo, é um direito que ganhou uma força enorme recentemente. São, em tese, universais, para todos, mas tem detalhes, né? Direitos políticos geralmente são só para nacionais. São inalienáveis, irrenunciáveis. Você não pode vender sua vida, sua liberdade. Mas, claro, o aspecto financeiro de alguns direitos pode ser negociado. E não se perdem se você não usar, são imprescritíveis. Só que a ação para cobrar uma indenização por violação, essa sim pode prescrever. Entendi. E o Estado nisso tudo? Ele tem um papel bem ativo, imagino. Com certeza, tem o dever de efetividade. Não adianta o direito estar no papel, ele tem que acontecer na vida real. E isso se conecta com a proibição do retrocesso social. Quer dizer, o nível de proteção que a sociedade alcançou não pode ser diminuído, sem mais nem menos. Além disso, a aplicabilidade das normas de direitos fundamentais é imediata. Está lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. E os titulares não são só pessoas físicas, viu?
brasileiros e estrangeiros, até não residentes em certos casos. Pessoas jurídicas, as empresas, também têm direitos fundamentais no que couber, como diz a Constituição. Proteção da marca, honra o objetivo, o STJ tem até súmula sobre isso, devido ao processo legal. Mas aí tem que ver caso a caso, né? Qual direito faz sentido para uma empresa. Isso levanta questões bem importantes na prática. Sem dúvida. É um cenário bem complexo, principalmente na hora de aplicar. Então, resumindo, o que fica disso tudo? Que os direitos fundamentais não são algo estático, um presente. São uma construção, né? Em camadas. Liberdade, a igualdade, a solidariedade. E eles têm regras próprias de funcionamento, como essa relatividade e a necessidade de o Estado agir sempre para garantir que valem. São dinâmicos. Perfeito! E para a gente fechar, fica uma provocação, pensando nessa historicidade toda e no debate sobre novas dimensões. Como será a próxima camada de direitos? Que desafios, tipo inteligência artificial, mudanças climáticas, quem sabe até exploração espacial? Em que novas proteções eles vão exigir? Como isso vai redefinir o que a gente entende por liberdade, igualdade e principalmente por fraternidade numa escala muito maior, talvez planetária? Fica aí a reflexão, né? Sobre o que ainda está por vir nessa evolução constante dos nossos direitos mais essenciais.